Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao nosso curso de Educação Escolar Indígena, onde nós vamos ter a oportunidade de refletirmos e promover algumas discussões acerca da educação escolar indígena, que é uma modalidade de ensino muito fascinante. Eu sou a professora Marinete Moura, sou pesquisadora dessa área de educação escolar indígena. Tenho mestrado na área de educação, na área de ensino, tenho doutorado na área de educação, estou concluindo outro doutorado na área de ensino, e as minhas pesquisas de mestrado e doutorado são todas voltadas para a educação escolar indígena, pela qual eu sou apaixonada, né? Então, os que participam deste curso, que não podem assistir essa aula síncrona, né, onde nós estamos fazendo uma interação virtual, poderão ter acesso, né, à aula que está sendo gravada e vai ficar lá no ambiente virtual do curso de Educação Escolar Indígena, né? Então, é uma alegria estar com vocês. E hoje nós vamos adotar aqui uma metodologia, né, que é uma metodologia baseada em questões, né, questões simuladas, da forma como essas questões aparecem no concurso público, né? Nós estamos sempre nos preparando, nós que somos da área da educação, nós estamos sempre nos preparando para essas provas de concurso público. E aí, hoje, nós vamos trabalhar questões pertinentes à educação escolar indígena, da forma como elas podem estar presentes numa prova de concurso público. Tá? Vamos utilizar essa metodologia. E aí eu peço, né, que não está aparecendo para nós a apresentação do slide de uma forma plena, né, em forma de apresentação, tá? Seria interessante que fosse a apresentação para sair o slide completo, né, para os nossos participantes poderem visualizar melhor. Não tem como apresentar aí da forma completa? Era esse o problema técnico que nós estávamos tendo agora há pouco, né? Não aparecia o slide em tela cheia. Tem como o nosso assessor técnico aí apresentar o slide na tela inteira? Sim, professor, estou tentando aqui. Esse foi o nosso problema agora há pouco, né? Mesmo nas nossas experiências com as tecnologias, elas nos falham, né? Mas, enquanto isso, né, nós vamos aqui fazendo algumas discussões, né? Resgatando um pouquinho do que nós trabalhamos nas duas interações anteriores. Nós conversamos na nossa primeira interação, nós conversamos sobre como a educação escolar indígena ela é tratada nos documentos normativos, né? Falamos da educação indígena na Constituição Federal, né, que foi a partir da Constituição Federal que a educação escolar indígena começou a ter a sua visibilidade, através das várias reivindicações que foram acontecendo, né, isso não acontece por acaso, isso é fruto de muita luta, de muito movimento dos povos indígenas, né, de estudiosos, de pessoas, né, que estão também aí, de instituições, né, como o CIMI, como a FUNAI, né, como outros movimentos indígenas que apoiam essas reivindicações dos povos indígenas, né? Então, foi fruto de muita luta que a Constituição Federal, ela fez essa demarcação tão importante dos direitos indígenas em relação à educação, né, que é isso que nós estamos falando, né? Então, aí nós vamos analisar slide por slide, vamos comentando as questões, né? Nós temos aí a primeira questão. No slide seguinte, né, a primeira questão, eu resgatei o primeiro momento da nossa primeira interação, né, e o segundo momento, que foi também na noite de ontem, nós falamos sobre os referenciais curriculares nacionais para a educação escolar indígena. E hoje nós vamos colocar o que nós conversamos nessas duas interações anteriores, nós vamos colocar em forma de questão, tá? Então, aí nós vamos aqui analisar questão por questão. Se sintam bem à vontade para perguntar, para interagir, né, para contribuir, podem ficar à vontade.
Nós temos aí a primeira questão. As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica, em seu artigo 2º, estabelece os objetivos que são, exceto. É muito interessante nós explicarmos a função dessa palavra exceto quando ela aparece no enunciado de uma questão, de uma prova de concurso público, por exemplo, né? Está querendo dizer que todas estão corretas, com exceção de uma, né? Aqui está pedindo a que está incorreta, e nós vamos buscar esta incorreta, né? Enquanto a gente vai comentando questão por questão. A letra A, assegurar que os princípios da especificidade, do bilinguismo e multilinguismo, da organização comunitária e da interculturalidade fundamentem os projetos educativos nas comunidades indígenas, valorizando suas línguas e conhecimentos tradicionais. Essa alternativa, ela está correta? Sim, ela está correta, né? Porque os princípios da educação indígena, vamos resgatar do que nós trabalhamos ontem, a especificidade, o bilinguismo e o multilinguismo, né? Por que o bilinguismo? Porque a escola indígena, né, obrigatoriamente, ela tem que trabalhar as duas línguas, né? A língua portuguesa, que é a língua oficial brasileira, e a língua materna, que é a língua da comunidade. Então, tem que ser, no mínimo, o bilinguismo. Professor, e quando fala em multilinguismo, significa o quê? Significa que, além da língua portuguesa e da língua materna, se pode trabalhar também outros idiomas, como é o caso da língua inglesa, né, que é um idioma universal. Então, a língua inglesa também ela deve ser trabalhada numa escola indígena. E outras línguas indígenas, né, até para que os povos indígenas possam fazer a sua interlocução, né. Por exemplo, aqui na nossa região, Barra do Corda. Nós temos em Barra do Corda o povo indígena Temperrara Guajajara. Mas, embora o povo Canela esteja lá no município de Fernando Falcão, mas Barra do Corda é uma cidade de assistência a outros povos indígenas. Então, interessante seria também trabalhar essas outras línguas nas comunidades, né? A organização comunitária, sim, a escola indígena ela tem a sua organização comunitária. Por quê? Porque a comunidade participa dos processos decisórios da escola. E a interculturalidade? A interculturalidade também vai fundamentar esse projeto educativo, porque é um princípio da escola indígena. Né? O que é a interculturalidade? É o encontro, o diálogo entre as culturas. Na escola indígena, no currículo indígena, deve ser trabalhado tanto os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, como também os conhecimentos culturalmente e historicamente acumulados pela sociedade não índia. Então, essa letra A está correta, não é a que atende ao enunciado da questão. Vamos para a letra B, orientar as escolas indígenas da educação básica e os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na elaboração, desenvolvimento e avaliação de seus projetos educativos. Nós vamos fazer a leitura de todos e depois nós vamos ao foco da questão, que atende, da alternativa que atende ao enunciado da questão. Orientar os processos de construção de instrumentos normativos dos sistemas de ensino, visando tornar a educação escolar indígena projeto orgânico, articulado e sequenciado de educação básica, entre suas diferentes etapas e modalidades, sendo garantidas a especificidade dos processos educativos indígenas. Zelar para que o direito à educação escolar indígena diferenciada seja garantido nas escolas regulares da rede pública da educação, assegurando que todas as crianças brasileiras estudem com a lógica, saberes e perspectivas dos povos indígenas, né? Vocês já perceberam qual é a alternativa que vai atender ao enunciado da questão? E a letra E, assegurar que o modelo de organização e gestão das escolas indígenas leve em consideração as práticas socioculturais e econômicas das respectivas comunidades, bem como suas formas de produção de conhecimento, processos próprios de ensino-aprendizagem e processos societários. A alternativa que deve ser marcada por atender ao enunciado da questão, ou seja, por estar incorreta, é a letra D. Por que a letra D? Porque
zelar para que o direito à educação escolar diferenciada seja garantido nas escolas regulares, não, nas escolas indígenas, certo? Então, até a palavra garantida, a alternativa está correta, mas aí, quando diz nas escolas regulares da rede pública de educação, assegurando que todas as crianças brasileiras estudem com a lógica, saberes e perspectiva dos povos indígenas, aí se refere especificamente à escola indígena, não às escolas regulares, que ele aqui está colocando com o sentido das escolas não índias, né? Então, a que deve ser marcada é a letra D, né? Se vocês vão ficar com a aula gravada, né? Depois vocês, se quiserem assistir novamente, ou quem não teve a oportunidade de assistir, vai acompanhando e vai fazendo a marcação, porque são essas questões, né? Questões desse estilo que estão presentes nas provas dos concursos públicos, né? Para as escolas indígenas, e logo no estado do Maranhão vai ter que ter um concurso público para as escolas indígenas, porque não existe hoje na estrutura da educação escolar indígena professores efetivos, né? Todos os professores para atender a educação escolar indígena são professores contratados de forma temporária. Vamos passando aí para a segunda questão. Vem a segunda questão. É correto afirmar, né, de acordo com a legislação educacional, que as ações referentes à educação escolar indígena é responsabilidade da FUNAI, do Ministério da Educação, das secretarias municipais de educação, das secretarias estaduais de educação, ou das secretarias nacionais de educação do Ministério da Educação e secretarias estaduais de educação? Na verdade, essa questão é um pouco de pegadinha. A responsabilidade era até 91 da FUNAI, certo? O decreto 26/91, ele passou essa responsabilidade da FUNAI para o Ministério da Educação. E o Ministério da Educação passou essa responsabilidade para as secretarias estaduais de educação. Então, essa responsabilidade é das secretarias estaduais de educação. É claro que nesse processo de regime de colaboração com os municípios e também com a União, através do Ministério da Educação, certo? Então, Barra do Corda, as escolas indígenas, elas são responsabilidade de que esfera? Da esfera estadual. Elas fazem parte do sistema estadual de ensino. Tá? Vamos aí passar para a terceira questão. Terceira questão. É incorreto afirmar que a política indigenista do Estado brasileiro é baseada nos seguintes princípios: reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas, garantir aos povos indígenas isolados do exercício de sua liberdade e de suas atividades tradicionais sem a obrigatoriedade de contatá-los, a aceleração do processo de integração dos povos indígenas à civilização nacional, garantia de proteção e conservação do meio ambiente nas terras indígenas, respeito ao cidadão indígena, sua comunidade e organizações, tá? Então, qual é a que deve ser marcada por estar incorreta? A que está incorreta é a letra B, garantir aos povos indígenas isolados do exercício de sua liberdade. Olha só, tá? E de suas atividades tradicionais sem a obrigatoriedade de contatá-los, né? Então, essa aí é a que está incorreta. Uma leitura bem pausada, uma leitura de uma forma compreensiva, vai logo apontar que esta é a alternativa incorreta, e por ser a alternativa incorreta, ela vai atender ao enunciado da questão 3, tá? Vamos passar aí agora para a questão 4. São fundamentos gerais da educação escolar indígena. Isso aí, de acordo com os referenciais curriculares nacionais da educação para as escolas indígenas, né? Multietnicidade, pluralidade e diversidade, nós falamos sobre isso na aula anterior. Educação e conhecimentos indígenas,
autodeterminação, autonomia e autossustentação, comunidade educativa indígena, educação intercultural, comunitária, bilíngue, multilíngue, específica e diferenciada, né? Então, qual é a que deve ser marcada, né? São fundamentos gerais da educação escolar indígena, aí teria a palavra exceto, essa aí nós vamos anular, porque a digitação esqueceu dessa palavra exceto, né, estaria pedindo a incorreta, ou então acrescentem, né, qual é a incorreta? É a letra C, autodeterminação é uma palavra correta, mas autonomia, as escolas indígenas não têm essa autonomia. Essa autonomia, ela é limitada pelo sistema de ensino, que no caso das escolas estaduais, né, aliás, no caso das escolas indígenas, é o sistema de ensino estadual, né? Então, vamos passar aí para a próxima questão. Agora tá a próxima, essa questão 5 não esqueceu a palavra exceto. Novamente, o que quer dizer a palavra exceto? A palavra exceto está falando que é a questão incorreta, né? São fundamentos legais da educação escolar indígena, exceto, né? Então, aí está querendo uma alternativa que tenha um documento, um instrumento que não esteja voltado para a questão da legislação, tá? Constituição Federal de 1988 é um fundamento legal da educação escolar indígena? Com certeza. É a partir da Constituição Federal de 1988 que a educação escolar indígena ela começa a tomar corpo enquanto uma educação que venha a priorizar os anseios, as demandas, a língua materna, as questões culturais, a valorização do etnoconhecimento da comunidade indígena. Tudo isso aconteceu a partir da Constituição Federal de 1988. A LDB 93/94 de 1996 é um fundamento legal da educação escolar indígena, com certeza, especificamente nos seus artigos 32, 78 e 79. O Plano Nacional de Educação é um fundamento legal da educação escolar indígena? Com certeza. Por que é um fundamento legal? Lá no Plano Nacional de Educação, que é essa Lei 13.005 de 2014, lá vai estar as metas, né, as estratégias, as ações que devem ser realizadas na educação indígena nesse período de vigência do Plano Nacional de Educação. Então, é um fundamento legal. Os referenciais curriculares nacionais para as escolas indígenas é um documento legal? O decreto interministerial 26/91, que é o que transfere a responsabilidade da educação indígena da FUNAI para o Ministério da Educação e depois para as secretarias de Estado da Educação, né? O decreto é um fundamento legal. Então, qual é a alternativa em que tem um instrumento que não é da legislação educacional indígena? É a letra B, os referenciais curriculares para as escolas indígenas. Por quê? Porque não é uma legislação. Como já está dizendo, referenciais, né? O que são referenciais? São encaminhamentos, são orientações, tá? Então, não é um instrumento normativo, é um instrumento orientativo, está dando orientações, está estabelecendo parâmetros, né? Está orientando como deve ser, mas não é uma legislação, não é uma lei, não é um decreto, não é uma portaria, não é uma resolução, então não é um instrumento legal, é um instrumento orientativo, né? Então, a questão que deve ser marcada, aliás, a alternativa que deve ser marcada é a alternativa D. Vamos agora para a questão de número 6, né? E aí nós vamos relembrar aqui o que nós conversamos na primeira aula, né, sobre o que está contido nos dispositivos legais, e aqui vem o artigo 78 da LDB 93/94 de 96,
Aqui nós vamos analisar, né, as assertivas, né? O que são as assertivas? Esse texto contido no inciso 1 e no inciso 2, né? São as duas questões que está sendo posta aí, que nós vamos analisar para dizer se elas estão corretas, ou se uma está correta, ou se a outra não está correta, né? Então, de acordo, conforme o artigo 78 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências. Né? É o objetivo, aí são objetivos contidos dentro da educação escolar indígena. Garantir aos índios, suas comunidades e seus povos o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias, né? Só a primeira está correta? Só a segunda está correta? As duas estão corretas ou nenhuma está correta? As duas estão corretas, porque o artigo 78 diz exatamente isso. E vamos aí para a questão de número 7. Analise as assertivas conforme o artigo 79 da LDB 9394/96. A união, e quando aparece esse nome união, com letra maiúscula, né? E nesse contexto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a palavra união, ela representa, ela quer dizer, né, ela pode ser traduzida como governo federal. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Os programas da educação indígena serão planejados com a audiência das comunidades indígenas. Um dos objetivos dos planos nacionais de educação, os objetivos dos planos nacionais de educação devem estar voltados para manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas, né? Corretamente. Aí já dá, só pela leitura, para perceber que as 3 assertivas estão corretas, né? Então, deve ser marcada a questão, a alternativa D, que fala que as assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. Podemos passar para a questão de número 8. São princípios da educação indígena, exceto está pedindo aquele que não é, tá? A alternativa onde não tem um princípio da educação escolar indígena. Interculturalidade é um princípio da educação escolar indígena? Com certeza. O que é interculturalidade? Vamos lembrar aí novamente desse conceito que nós trabalhamos tanto na primeira interação como na segunda. Interculturalidade é o encontro entre as culturas. Isso no currículo escolar, em todo o fazer pedagógico da escola indígena, onde devem ser trabalhados os conhecimentos da comunidade indígena, né, que nós chamamos de etnoconhecimento, que são os saberes tradicionais, as festas, o artesanato, os costumes, as crendices, né, a religiosidade, enfim, toda a cultura indígena, toda a história indígena, né, deve ser levada para a sala de aula, mas, ao mesmo tempo, também vai se trabalhar os conhecimentos da sociedade não índia, né? Isso é a interculturalidade, é esse diálogo entre os saberes, né, entre as culturas, o que não quer dizer que uma cultura deva ser subordinada à outra, como, por exemplo, a cultura indígena, ela não deve se subordinar à cultura não índia. A cultura indígena, ela não é inferior à cultura do homem branco, né, como os indígenas nos chamam, né, o homem branco, o branco. As culturas, elas são apenas diferentes, elas não são inferiores, elas não têm essa relação de inferioridade para uma e de superioridade para outra, mas de diferença. Então, a interculturalidade é um princípio da educação indígena? A interculturalidade é um princípio. A interdisciplinaridade,
pode-se até trabalhar de forma interdisciplinar, mas a legislação ela não coloca como um princípio da educação indígena. O bilinguismo é um princípio da escola indígena? É. Por quê? Porque na escola indígena, mesmo os conteúdos sendo trabalhados em língua portuguesa, que é a língua oficial do Brasil, mas é assegurada às comunidades indígenas a utilização de sua língua materna e de seus processos próprios de aprendizagem. Então, o bilinguismo é um princípio da educação indígena. E a escola comunitária é um princípio da educação indígena? Também é um princípio da educação indígena, né? Por quê? Porque a comunidade, ela participa de todo o processo de educação, de ensino que se desenvolve na escola, né? A partir, inclusive, da aceitação do professor não índio que vai para a comunidade, a partir das questões que são discutidas pela comunidade em relação à escola, as decisões sobre a formação de professores passa também pela avaliação, pela análise da comunidade. Então, a escola comunitária é um princípio da escola indígena. E a escola diferenciada também. O que é que vai garantir essa escola diferenciada? Justamente esses outros princípios. A interculturalidade, o bilinguismo, a escola comunitária, tudo isso faz da educação indígena, né, que é levada para as comunidades, uma escola diferenciada, tá? Então, compreenderam bem essa questão? Não estamos aqui dizendo que a interdisciplinaridade não é trabalhada na escola indígena, apenas não é um princípio definido na legislação. Vamos lá passar para a questão de número 9. São temas transversais na educação escolar indígena, exceto, né? Mais uma vez está pedindo a questão, a alternativa, que não apresenta um tema transversal. Terra e biodiversidade é um tema transversal na educação escolar indígena? É. Direitos, lutas e movimentos também é. Ética indígena também é. Pluralidade cultural? Sim. A alternativa que contém um tema que não é transversal da educação escolar indígena, mas da escola não índia, a alternativa trabalho e consumo não é um tema transversal na educação escolar indígena. E vamos passar aí para a questão de número 10. E aí nós vamos lembrar o que nós conversamos ontem. O referencial curricular nacional para as escolas indígenas é normativo, é orientativo, é regulamentador, é sistemático ou assistemático? Certo? Ele é um documento orientativo. Ele é orientativo porque ele está trazendo orientações curriculares de como as aulas devem ser trabalhadas, né, planejadas e trabalhadas na escola indígena, certo? Então, aí nós vamos lembrar que são orientações. Vamos passando aí para a questão 11. E isso aqui também nós discutimos na primeira aula. A educação escolar indígena é um nível de ensino? Vamos resgatar aqui da nossa primeira interação o que significa o nível de ensino, né? A educação brasileira, ela está dividida em educação básica e ensino superior. Educação básica é um nível de ensino, onde se encontram 3 outros níveis, né? Onde se encontram inseridos 3 outros níveis, ou subníveis, né? Mas, na verdade, se chama mesmo níveis de ensino, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Esses 3 níveis de ensino compõem a educação básica, certo?
E a educação superior, nós temos os cursos de graduação e os cursos de pós-graduação. E os cursos sequenciais por campo de saber, que aí já é uma outra história, né? No curso de graduação, nós temos aí os bacharelados, os cursos de tecnologia e os cursos de licenciatura. E na pós-graduação, nós temos a pós-graduação lato sensu, que é a especialização, e a pós-graduação estrito sensu, que são os mestrados e os doutorados, né? Certo? Então, assim é a composição da educação brasileira. Então, a educação indígena, ela não é um nível de ensino, né? Lembrando, quais são os níveis de ensino? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que compõe a educação básica. E o outro nível de ensino é o ensino superior, ok? A educação indígena é uma rede de ensino? O que é uma rede de ensino? Rede municipal, rede estadual e rede federal. Então, a educação escolar indígena também não é uma rede de ensino. A educação indígena, né, a educação escolar indígena é um sistema de ensino? O conceito de sistema de ensino vai além do conceito de rede de ensino, né? Vamos só pensar aqui no Sistema Municipal de Ensino de Barra do Corda. Inclui a rede de ensino, que são as escolas municipais, inclui a Secretaria de Educação, que é o órgão executivo do Sistema Municipal de Ensino, inclui o Conselho Municipal de Educação, que é o órgão normativo do sistema de ensino, e inclui a educação infantil da rede privada. Esse é o Sistema Municipal de Ensino. A educação indígena não é um sistema de ensino. Eu dei aí o exemplo do sistema municipal, né? E a educação indígena é uma modalidade de ensino? Vamos entender o conceito de modalidade, né? O que é uma modalidade? É uma oferta específica que perpassa os níveis de ensino. Por exemplo, existe a educação indígena no nível infantil? Sim, educação infantil indígena. Tá? Existe a educação indígena no ensino fundamental? Sim, ensino fundamental indígena. Existe a educação indígena no nível médio? Sim, ensino médio indígena. Então, indígena, educação escolar indígena, é uma modalidade, assim como a educação especial, assim como a educação à distância, assim como a educação do campo, assim como a educação quilombola. São modalidades de ensino. Então, a educação escolar indígena é uma modalidade de ensino. Isso quer dizer que é uma oferta de ensino para um público-alvo específico, certo? Então, essa é que deve ser marcada. A educação escolar indígena é uma modalidade de ensino. Aí vem a letra E, um tipo de ensino. A LDB, ela utiliza a expressão modalidade e nós temos que aprender a utilizar as nomenclaturas da legislação. Então, a educação escolar indígena é uma modalidade de ensino. Podemos passar aí para a questão de número 12. A questão de número 12 vem nos falar sobre a Lei 11.645 de 2008, tá? Para a gente entender essa lei, nós vamos ter que explicar uma outra lei similar a esta, que é a Lei 10.639 de 2003. Veio primeiramente a Lei 10.639 de 2003 e tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas não índias, certo? Não indígenas. Ou como alguns autores colocam, nas escolas regulares, né? Eu, particularmente, não gosto dessa expressão, escolas regulares, porque dá a impressão de que as outras são irregulares, e não são, né? São do ponto de vista do credenciamento e do reconhecimento das escolas, porque a maioria das escolas indígenas não são reconhecidas junto ao órgão do sistema normativo de ensino, né? Que no caso aí é o Conselho Estadual de Educação, porque a escola indígena é uma escola da rede estadual, tá?
Então, primeiro veio a Lei 10.639, né, que colocou a obrigatoriedade da inserção da história e da cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar, e 5 anos depois, essa lei foi alterada pela Lei 11.645/2008, justamente para incluir essa mesma obrigatoriedade em relação à história e à cultura indígena, né? Então, a Lei 11.645, de 2008, ela traz a obrigatoriedade da inserção da história e da cultura indígena no currículo escolar das escolas não indígenas. Ela não foi uma lei pensada para as escolas indígenas, porque as escolas indígenas já devem trabalhar mesmo a sua cultura, a sua história, a sua língua. Ela foi pensada para a escola não índia, justamente para que a sociedade não indígena ela possa conhecer a história e a cultura dos povos indígenas, certo? Então, aí, claramente, pelo meu comentário, já se sabe que que deve ser marcada, né? Deixe-me ver se ela está aí. Deve ser implementada na escola indígena? Não. Deve ser implementada na escola, na educação básica da escola não indígena? É essa que deve ser marcada. Deve ser implementada na educação básica da escola não indígena. Ok? Vamos aí ao comentário da questão de número 13. Tá, vamos aí. Acerca da Lei 11.645/2008, podemos afirmar que se refere à inclusão da história e da cultura indígena no currículo escolar das escolas não índias? Verdadeiro ou falso, né? Se refere à inclusão da história e da cultura indígena no currículo escolar das escolas não índias? Ela está repetida, né? A e a B. Se refere à inclusão da história e da cultura indígena no currículo escolar das escolas quilombolas? Não. Se refere à inclusão da história e da cultura indígena no currículo escolar de todas as escolas? Não. Se refere à inclusão da história e da cultura indígena no currículo escolar das escolas urbanas? Também não, porque é de todas as escolas não índias, né? Então, aqui ela está repetida, né? Marcando a letra A ou a letra B, nós estamos aí com a alternativa correta. No caso, aí seria uma questão anulada pela repetição da alternativa. Vamos aí à questão de número 14. E aí nós vamos entrar aqui nas nossas especificidades, né? O povo indígena que faz parte da população de Barra do Corda é o povo Canela, é o povo Canela Apaniecrá, é o povo Canela Rancocamecrá, é o povo Tenterrara Guajajara ou o povo Crenier? Tá? Vocês fossem marcar, ia marcar o quê? Aí todo mundo vai pensar, mas os Canelas não fazem parte da população de Barra do Corda? Não, os Canelas, o Apaniecrá, lá da aldeia Porquinhos, o Rancocamecrá, lá da aldeia Escalvado, também conhecida como aldeia do Ponto, são povos indígenas que pertencem, né, à população do município de Fernando Falcão. Era de Barra do Corda antes da emancipação do município de Fernando Falcão, né? Embora Barra do Corda seja uma cidade que dá muita assistência ao povo indígena Canela, né? Até porque a coordenação técnica local da FUNAI se localiza em Barra do Corda, né? Mas os Canelas, eles não fazem parte da população barracordense. O povo indígena que faz parte da população barracordense é o povo Tenterrara Guajajara, especificado aí na alternativa D. Professora, e o povo Crenier? Esse povo está onde? Esse povo passou por um processo de diáspora, né? Eles acabaram saindo de suas terras e buscando outras terras, né? Passaram algum tempo no município de Bacabal, de lá foram para cidades no estado do Pará, depois voltaram, passaram um tempo aqui em Barra do Corda, né?
Em tempos recentes, eles estavam instalados na terra indígena Rodeador, que pertence ao povo indígena Tentenrara Guajajara, e em tempos mais recentes, né, só recentemente, a FUNAI conseguiu adquirir uma terra para instalar o povo indígena Crenier, né, e está na zona rural do município de Tuntum, que faz limites com a zona rural do município de Fernando Falcão, né? Então, nós temos aí o povo Crenier nas nossas proximidades, mas, no momento, né, agora não fazem parte, assim que chegaram, estavam no município de Barra do Corda, mas agora eles não estão mais no município de Barra do Corda. Recentemente foram instalados no município de Tuntum. Vamos aí para a questão de número 15. Povos indígenas que fazem parte do município de Itaipava do Grajaú. O povo Crenier, eu acabei de dizer que faz parte do município de Tuntum. Então, não é essa a alternativa. Também falei que o povo Canela estão no município de Fernando Falcão. As duas etnias Canela, né, que não são não é a mesma etnia. É Canela Apaniecrá e Canela Rancocamecrá. Embora sejam povos que possuem uma língua muito semelhante, uma cultura semelhante, eles preferem se apresentar como povos indígenas distintos, né? Tanto na sua cultura como na sua língua, apesar das similaridades, certo? Guajajara e Crepuncateye. Tá? Esse é o povo, na letra C, nós encontramos os povos indígenas que estão lá no município de Itaipava do Grajaú, Guajajara e Crepuncateye. O Crepuncateye, eles estão somente numa aldeia, que é chamada aldeia Timbira da Geralda, né? E aí é um povo indígena, né, que faz parte do tronco linguístico Macro-G e tem muita semelhança com o povo Canela. Tá? Então, a que deve ser marcada é a letra C. Nós temos na letra D Canela e Crenier. Eu já expliquei que Canela é no município de Fernando Falcão e Crenier agora é no município de Tuntum, que antes não tinha a presença de povos indígenas, né? E a letra E, Crepuncateye, que eu já expliquei. Crepuncateye realmente está lá no município de Itaipava do Grajaú, na aldeia Timbira da Geralda, e o povo Crenier lá no município de Tuntum. Tá? Essa foi a nossa 15ª questão. Vamos lá para a 16ª. Os povos indígenas dessa região central do Maranhão. Aí nós temos o povo indígena na letra A. Nós temos Tentenrara Guajajara, Canelas, Cricati e Gavião. Tá? É a letra A. Na letra D, nós temos Tentenrara Guajajara, Canelas, Apinagé e Craô. Na letra C, nós temos Tentenrara, Guajajara, Canelas, Apinagé e Crenier. Na letra D, nós temos Tentenrara, Guajajara, Canelas, Craô e Auaguajá. E na letra E, nós temos Tentenrara, Guajajara, Canelas, Crenier, Crepuncateye. Então, qual é a alternativa que deve ser marcada? Nós estamos perguntando da região central do Maranhão, compreendendo os municípios que estão aqui no nosso entorno. Barra do Corda, Grajaú, Itaipava do Grajaú, Genipapo dos Vieiras, Fernando Falcão e agora Tuntum, né? Quais são estes povos, né? Tentenrara, Guajajara, nós temos em Barra do Corda? Temos. Canela, Fernando Falcão. Mas os cricatis não estão aqui nessa região central. E nem o gavião. Então, não é essa a letra A. Certo?
Aí vem a letra B, Tentenrara, Guajajara, está em Barra do Corda, está em Grajaú, está em Genipapo dos Vieiras, está em Itaipava do Grajaú. Canela está em Fernando Falcão, mas a Pinagé nem é do Maranhão. E Craô também não é do Maranhão. Craô é do estado do Tocantins, certo? A letra C, Tentenrara, Guajajara, aqui Barra do Corda, Grajaú, Itaipava do Grajaú, Genipapo dos Vieiras, Canelas, Fernando Falcão. A Pinagé não é do Maranhão e Crenier, já conversamos que está no município de Tuntum. Então, não é essa também, porque tem aí o Apinagé, certo? Aí, vamos lá para a letra D. Tentenrara, Guajajara, está aqui na região central, Canela está, mas o Craô não está, e o Auá, Guajá, embora seja do Maranhão, mas não é aqui dessa região central. Nós temos que nos ater ao enunciado da questão. Isso é muito importante em qualquer concurso público, seja para a escola indígena, seja para as escolas não índias, seja em qualquer cargo que você vai concorrer, no concurso público, essa atenção ao enunciado da questão é fundamental. Vem aí a letra E, Tentenrara, Guajajara, está aqui em Barra do Corda, está em Grajaú, está em Genipapo dos Vieiras, está em Itaipava do Grajaú. Certo? Canela está no Fernando Falcão, Crenier está em Tuntum e Crepum Cataiê está em Itaipava do Grajaú. Portanto, os povos indígenas da região central do Maranhão estão aí, né, descritos na alternativa E. Vamos aí passando para a próxima questão. Não é um povo indígena do estado do Maranhão. O gavião é do Maranhão? É do Maranhão, tá? Para a região ali de Arame, Montes Altos, Amarante, em outras regiões também do estado do Maranhão. O Cricati também é daquela região. Auá-Guajá é do Maranhão também. Crenier é do Maranhão. Está aqui nas proximidades de Barra do Corda, na zona rural do município de Tuntum. E o Apinagé não é do Maranhão, né? Está presente em outros estados, entre eles o Tocantins. Vamos lá para a próxima questão. As duas matrizes das línguas indígenas no Brasil, né? Então, da mesma forma que todas as línguas do mundo, elas são originadas do latim ou do anglo-saxão, também as línguas indígenas têm as suas matrizes linguísticas, né? Que é o macro-G e o tupi-guarani. Então, dessas duas línguas mãe, né, surgiram todas as línguas indígenas existentes no Brasil hoje, né? Como, por exemplo, a nossa língua portuguesa. A nossa língua portuguesa, ela se originou do latim, certo? A língua inglesa, da língua anglo-saxônica, certo? Então, da mesma forma, são as línguas indígenas. Então, cada povo indígena pertence a uma matriz linguística, certo? Então, a partir dessa matriz linguística, vem também as caracterizações da cultura, da história, né, e da própria língua, certo? Então, os povos indígenas no Brasil hoje se dividem em povos indígenas que são oriundos da matriz linguística macro-G ou da matriz linguística tupi-guarani, certo? Ok? Está aí descrito na letra, voltamos aí um pouquinho, macro-G e tupi-guarani, na letra B, na alternativa B. Vamos lá para a próxima. Falamos das duas matrizes. Povo que não faz parte do tronco linguístico macro-G. O Crenier é macro-G? É. O Crepum Cataiê é macro-G? É. O Canela Paniecrá é macro-G? É. E Canela Ranconcamecrá é macro-G? É. Então, o povo que não faz parte desse tronco linguístico macro-G, por fazer parte do tronco linguístico tupi-guarani, é o povo Tentenrara Guajajara.
Então, Crenier, Crepum-Cateye, Canela Paniecrá e Canela Rancocamecrá, eles têm uma língua muito parecida, tá? Por quê? Porque pertencem ao mesmo tronco linguístico. É o caso da língua portuguesa e do espanhol. Mesmo não sabendo falar espanhol, mas nós somos capazes de compreender alguém falando espanhol, por quê? Por conta da semelhança da língua. Assim, com os povos indígenas que são pertencentes à mesma matriz linguística, como é o caso de Crenier, Crepum-Cateye, Canela Paniecrá e Canela Rancocamecrá. Então, há uma semelhança na língua, uma semelhança na cultura desses povos, por pertencerem à mesma matriz linguística. E vamos aí à questão de número 20. Voltando à questão de número 20. Corrida de toras e festa da menina moça são tradições culturais dos povos indígenas, respectivamente. Aí é interessante a gente entender, né, o sentido dessa palavra respectivamente. Quer dizer que tem que estar na ordem. O primeiro povo que aparecer na alternativa tem que estar relacionado à corrida de toras. E o segundo povo que aparecer nas alternativas tem que estar relacionado à festa da menina moça, certo? Aí são duas tradições culturais, né, de dois povos indígenas, e que nós vamos identificar que povos indígenas são esses, né? Corrida de toras. É de quem? É do povo Canela? É só do povo Canela Paniecrá? É só do povo Canela Rancocamecrá? Então, corrida de toras é uma tradição cultural do povo Canela. Quando diz Canela, está se referindo aos dois. Que nós temos dois tipos de canela aqui na nossa região, lá no município de Fernando Falcão. O povo Canela Paniecrá, na aldeia Porquinhos, e o povo Canela Rancocamecrá, na aldeia Escalvado, também conhecida como aldeia do Ponto. E é interessante também a gente entender esse conceito de povo, né? Depois de realizar, né, de me aproximar da comunidade indígena de Escalvado, né, lá, que é a aldeia do Ponto, é onde eu realizo a maioria das minhas pesquisas, né, eu compreendi que eles não gostam de ser intitulados como etnia, mas eles preferem ser chamados de povo. Tá? Então, a gente tem que compreender muito esse olhar, esse discurso da comunidade indígena, né? Então, é mais interessante nesse olhar até antropológico, né, que a gente se refira não como a etnia Canela, mas o povo Canela. Por quê? Porque eles preferem ser chamados assim, o povo Guajajara, o povo Canela, né? Então, a corrida de toras é uma tradição cultural do povo Canela, dos dois povos Canela. O Canela Apaniecrá, de Porquinhos, e o Canela Rancocamecrá, de Escalvado. E a festa da menina moça, todos nós sabemos que é uma tradição cultural do povo indígena Tentenrara Guajajara. Presente aqui em Genipapo dos Vieiras, presente em Barra do Corda, presente em Grajaú, presente em Itaipava do Grajaú. Isso falando só aqui da nossa região. Mas tem lá para Santa Inês, Tentenrara Guajajara, tem lá para Alto Alegre, né? Alto Alegre do Pindaré, né? Então tem toda essa. Tem a presença do povo, é o povo mais numeroso do estado do Maranhão, é o povo Tentenrara Guajajara. Existe também no estado do Pará o povo Tentenrara, mas lá eles são conhecidos como Tembé. E são as questões que nós preparamos para discutir hoje, né? Nós fechamos aí esse momento com esse pensamento aí de Daniel Munduruku, que nós tivemos o prazer de conhecer, né? Lá no fórum da Unesco, em Ouro Preto, onde ele ministrou uma conferência, né? Foi conferencista nesse evento da Unesco, um evento sobre educação, né?
E aí, esse fragmento do pensamento sobre o povo indígena. Ele diz que são povos indígenas, são povos do presente. O tempo indígena é o tempo da circularidade. O passado é o tempo da memória e serve para lembrar quem somos. A circularidade permite a transformação e a mudança permanente para a melhor compreensão do mundo, né? E aí, levando esse pensamento, esse fragmento aí do pensamento de Daniel Munduruku, quando a gente chega, por exemplo, na aldeia Canela, a gente vê que tudo lá, a aldeia, ela é em formato circular. E aí eu me lembrei aí dessa relação com a circularidade, né, que permite a transformação e a mudança permanente para a compreensão do mundo. Então, no geral, as aldeias dos povos que são oriundos do tronco linguístico macro-G, né, pelo menos uma boa parte desses povos, eles têm a sua aldeia em formato circular, e lá no centro da aldeia existe o pátio, né? O que é o pátio? É o local onde apresentam os visitantes que chegam na aldeia, é o local onde realizam as festas tradicionais, é o local onde a comunidade se reúne para discutir os seus problemas e encontrar as soluções, né? Então, é uma organização social muito interessante, a do povo indígena Canela, que eu tive a felicidade e a alegria de conhecer, né? Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso momento de hoje. Eu gostaria de saber se tem questionamentos, né, dos participantes. Os que não puderam participar, a aula vai estar gravada, mas os que estão aqui, eu gostaria que perguntassem alguma coisa, né, que se sentissem à vontade, né, nós temos aqui alguns participantes que se sentissem à vontade para perguntar, para questionar. Nós vamos organizar também um fórum para ficar no ambiente virtual, para possibilitar essa interação, visto que nem todos conseguem participar no momento da aula virtual. Alguma pergunta dos participantes? Podem ficar à vontade. Pode colocar aqui também, né, quem não quiser fazer a pergunta, né, de forma oral, pode colocar aqui no chat também, que nós vamos responder. Qual a maior linguagem indígena e de qual a raiz? Nós temos aí dois grandes troncos linguísticos, né, que é o Tupi-Guarani e o Macro-G, né, então, assim, fica muito difícil especificar, porque são muitos os povos indígenas no Brasil, né, mas qualquer que seja esse povo indígena, ele vai estar situado ou na matriz linguística Macro-G ou na matriz linguística Tupi-Guarani. Na nossa região, aqui, região central do Maranhão, como o povo Tentenrara é mais numeroso, nós temos aqui na nossa região uma presença maior, né, do tronco linguístico Tupi-Guarani, porque o povo Tentenrara Guajajara estão aqui em maior número, né? O município de Genipapo dos Vieiras, por exemplo, é um município proporcionalmente mais indígena do estado do Maranhão, ou seja, é um grande percentual, talvez chegue até a 30% da população, ou um pouco mais de 30% da população de Genipapo dos Vieiras é indígena. Então, muitas pessoas, né, colocam, principalmente fora de Barra do Corda é conhecida como uma cidade indígena, mas depois da divisão, da emancipação dos municípios de Genipapo dos Vieiras e Fernando Falcão, Barra do Corda ficou com um número não tão grande como Genipapo dos Vieiras, por exemplo, de aldeias, né? A BR, as aldeias que se localizam na BR, à margem da BR-226, a maioria delas são pertencentes, né, fazem parte do município de Genipapo dos Vieiras, só lá no finalzinho da área indígena, que já é o município de Grajaú. Então, respondendo a sua pergunta, na nossa região, a predominância, embora seja apenas um povo, né, que é o povo Tentenrara Guajajara, mas pelo número de falantes da língua, é o Tupi-Guarani.
nesta região, mas não tem como a gente precisar. E qual é o povo indígena que possui maior literatura impressa na sua língua? Nós temos aí em outros estados. Aqui no estado do Maranhão, essa literatura indígena, ela ainda é muito incipiente, ela é muito inicial, né? Agora que os professores indígenas que participam de cursos de formação de professores, em especial licenciaturas interculturais, esses professores estão começando a publicar, né, a produzir material sobre a história e a cultura de sua comunidade, né? Mas no Brasil nós temos o povo caingangue, né, que tem muita coisa escrita, não dá assim para precisar, né? Mas nós temos muitos povos indígenas dos estados da região sul e sudeste que estão na frente com essas publicações, né? Daniel Munduruku, por exemplo, do povo Munduruku, ele é um autor, né, que tem publicado bastante. Aqui no Maranhão, essa publicação ainda é inexpressiva, né? Inclusive, em todos os momentos que tenho a oportunidade de participar de cursos de formação de professores indígenas, eu os incentivo bastante. Eu digo, olha, está sob a responsabilidade de vocês, né, a missão de escrever a história e a cultura da comunidade e publicar. Porque essa educação indígena específica e diferenciada, ela só vai se efetivar quando houver material produzido e publicado sobre a cultura e a história indígena. Enquanto isso não estiver disponível nas escolas, fica difícil trabalhar esse material, porque o conhecimento é conhecimento publicado, certo? E aí nós temos os professores não índios, né? Não sei se vocês não estão querendo aí passar por um processo seletivo para a contratação de professores para ir para as comunidades indígenas, os professores não índios que estão nas comunidades indígenas também podem exercer esse papel de registrar a cultura indígena, né? Nessa perspectiva de publicação de material para ser utilizado em sala de aula. E é isso, pessoal. Mais perguntas? Os participantes, temos mais perguntas? Se não tivermos mais perguntas, nós agradecemos a atenção de vocês que estiveram até agora conosco, né? Pedimos desculpas pelas falhas técnicas, mas isso é normal no uso de tecnologias. A aula vai ficar gravada para quem não pôde assistir hoje, não pôde estar presente nessa interação virtual aqui nossa. E nós vamos, né, informar o outro momento de interação virtual, que nós vamos precisar aí de mais um momento de interação virtual para completarmos a nossa carga horária, né? Um grande abraço a todos, né? Tenham uma excelente noite, se cuidem, né? Esse momento está um momento muito preocupante, com a pandemia avançando aí, subtraindo muitas vidas de pessoas queridas, né? Pessoas do nosso convívio. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam e cuidem da sociedade de modo geral. Um grande abraço a todos e muito obrigada pela atenção e pela presença de vocês, tá? Boa noite e vejam o material que está aí no ambiente virtual do curso. Um grande abraço.